Boa noite. No centro do Roda Viva dessa noite está um compositor baiano com todas as suas letras, Gilberto Gil. Boa noite, Gil. Boa noite, Matias. Gil, eu gostaria de pedir licença a você para lembrar aqui a morte do Jorge Skosteg, enterrado hoje em São Paulo. Skosteg, como os nossos telespectadores se lembram muito bem, foi mediador do Roda Viva. E era ele que estava aqui, por coincidência, conduzindo esse programa na última vez em que Gilberto Gil foi entrevistado no Roda Viva, em 18 de fevereiro de 1991. Cultura de São Paulo. O nosso entrevistado de hoje é cantor, compositor, vereador, militante de movimentos ecológicos, presidente do movimento Onda Azul. O nosso convidado desta noite é Gilberto Gil. Você podia começar o programa nos dizendo como foi esse? Como era mato, eu não fui. As consequências, vamos dizer assim, de boa nossa luta. O Scott, como a gente chamava o Jorge Skosteg, foi diretor de jornalismo da TV Cultura, mas foi aqui no Roda Viva que ele tornou mais marcante sua passagem por esta emissora. Durante mais de 3 anos, esteve à frente desse nosso programa. Há 3 semanas atrás, Scott estava aqui com outros jornalistas participando das comemorações dos 10 anos do Roda Viva e entrevistando a escritora Lígia Fagundes Telles. Foi nossa última imagem gravada do amigo Jorge Skosteg, o Scott. Bem, o Brasil perde um grande jornalista. Nós voltamos então agora com o Roda Viva ao vivo, aqui da TV Cultura, fazendo uma entrevista com Gilberto Gil, que está lançando o livro Gil, Todas as Letras. Não se incomode, que a gente pode, o que a gente não pode, explodirá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Gilberto Gil em livro. Caberá nas páginas tanto movimento? Todas as letras, organizado por Carlos Renaud, traz mais de 400 trabalhos. Só o ventilar das folhas espalha no ar a intenção do perfeito. Do tamanho da antena parabólica. Há versos repletos de uma unidade de misterioso entendimento, a fé e as variáveis flutuações da indignação, do pesar e do amor. Água, tenho sede. Essa sede pode me matar. O menino Gil, de acordeon no peito, cresceu e animou muitos forrós na Bahia. Mas a bossa de um outro Gilberto, o João, deu novo compasso à vida do filho de Dona Claudinha. O administrador de empresas foi vencido pelo violão. O rei da brincadeira, José, o rei da cruz, João, trabalhava na feira, José, outro na construção, A brincadeira de vestir ritmos, equilibrando eletricidade e contemplação, encontrou na Tropicália e nos Doces Bárbaros peças para criar uma nova cena brasileira. Vertigem, verga, virgem, branca, tomba, sob o sol. Achado em 1000 raios pelo machado de Xangô. O tempo vem brincando com a geografia desse sorriso. O exílio em Londres, 3 casamentos, 7 filhos, a dor de perder Pedro Gil e todos os segundos que renascem nas refavelas, refazendas, na religiosidade. Quando a mão tocar, o tambor será pele sobre pele, vida e morte para que se zele, pelo orixá e pelo Egum. Para tentar ligar os pontos entre lua, estrela e o cotidiano, o filho de Gandhi ousou uma incursão na vida pública. Foi vereador e secretário de Cultura de Salvador. A cor afromagnética das frases funks e do pulso carnavalesco funciona como imã para a imaginação. Cacá Diegues assinou embaixo ao transpor para o cinema a música Drão. Gilberto Gil é um satélite que acende sementes, mantras, átomos e paz. Podemos botar o livro para tocar.
não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Bem, para entrevistar o Gilberto Gil essa noite, nós convidamos o Tarek de Souza, que é crítico musical do Jornal do Brasil. O Carlinhos Renol, que é o organizador de Todas as Letras, esse livro que está sendo lançado de Gilberto Gil. A Maria Amélia Rocha Lopes, editora do programa Vitrine da Rede Cultura. O Celso Masson, subeditor de artes e espetáculos da revista Veja. E o Carlos Calado, que é crítico da Folha de São Paulo. Houve uma invenção, agora sim, está certo. Imagina o Carlos Calado. O Roda Vida é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Você também pode participar desse programa enviando suas perguntas para o Gil pelo telefone 252-6525. 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. 874-3454. Gil, como é que é a história do livro? Dá para contar? 400 letras, como é que foi? Da onde veio a ideia? Como é que foi achar essas letras? Deve ter sido um trabalhão danado. A ideia mesmo veio do Renó, do Carlos Renó, né, o coordenador do livro que está aqui presente. Ele, cerca de 3 anos atrás, ele me propôs, ele me mostrou um livro do Ira Gershwin, dos irmãos Gershwin, né, com um trabalho parecido, né, uma coletânea de canções deles, comentadas pelo Ira, que foi parceiro do irmão, era letrista do Jorge, né? E ele, muito entusiasmado com esse livro, ele me mostrou esse livro, me mostrou também um livro do Cole Porter, né? Com as letras todas. Com as letras todas do Cole Porter. Enfim, e me disse assim, tinha vontade de fazer uma coisa assim com alguns compositores brasileiros, você inclusive e tal. Eu disse, vamos, quando você quiser. Pouco depois, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, também me propôs um projeto paralelo, similar, parecido, que seria fazer um livro com todas as letras, nos moldes do que ele havia feito com Chico Buarque. E eu fiquei assim, bom, vou juntar os dois, mandar os dois conversarem para ver se eles compatibilizam as duas ideias num projeto só. Foi exatamente o que aconteceu. O Luiz e Carlos se encontraram e surgiu a ideia de fazer, então, todas as letras e comentar parte delas, o que acabou acontecendo, 80 delas, né, 90 delas são comentadas no livro. E aí, enfim, a saga de realizar o projeto. Né? Agora, esse é um dado interessante, são mais de 400 letras, você disse que tem 80 comentadas, mas você lembra das circunstâncias de composição, maior parte de todas não, mas a maior parte você anota, como é que você faz para se lembrar de... Não, a composição em si, quer dizer, a não ser em raríssimas ocasiões em que a coisa pode ser demasiadamente prosaica ou simplória, mas em geral a composição de uma canção tem uma gestação, quando não tão longa ou tão dramática ou tão intensa, mas pelo menos um parto. bem nítido, bem claro. Quer dizer, você sabe, a música chega por caminhos dela, né? As canções chegam por caminhos próprios e o criador é aquela disponibilidade total, aquela reverência absoluta diante da deusa música, né? Da musa, a musa única, a deusa música e todos esses nomes pelos quais a gente chama essa coisa que é a inspiração, essa coisa que é o escrever a canção, gostar disso, fazer isso. Então, vem... Agora, Gil, uma coisa que chama atenção no livro, evidentemente além das letras, essa coisa toda, mas no capítulo Curiosidades, é que você anota, você faz numa folha de caderno, você escreve a letra com uma letra quase que de colegial ainda, uma letra muito clara, muito bonita. As letras, à medida que você vai compondo, você sempre escreve a letra, você compõe ela no papel, como é que você... É assim até hoje. Eu não me recordo
pode até ter havido, deve ter havido um caso, 2 casos, 3, alguns em que eu, por exemplo, tenha feito uma canção à máquina de escrever, né? Ou por outro, mas eu não me lembro. Basicamente, todas as canções minhas foram manuscritas. Eu sempre peguei uma folha de papel, ou de um caderno, ou de uma capa de revista, ou qualquer coisa, E você tá ou com de um guardanapinho de avião, ou aquele abraço, por exemplo, foi Certo. assim, né? Um guardanapo de avião, eu Mas indo agora pra você está Bahia. apaixonada por internet, por computador, Por- você não por- tá, pela- ainda não pela- nasceu nada no A computador. datilografia, quer dizer, a coisa de... Pela internet, já nasceu um pela Pela internet. internet. Né? Pela internet foi mista. Ela começou no papel, manuscrito, e acabou no ecrã, no visor. E vai ser lançado pela internet essa música. É o que dizem, né? O pessoal parece estar se organizando para isso, né? Seria Empresa, uma resposta ao pelo telefone do Donga. Não uma resposta, mas uma comunicação telefônica com ele, uma telecomunicação com ele, com aquele momento lá, né? Uma transposição assim no tempo daquela mesma qualidade, daquele mesmo propósito, daquele mesmo encantamento. Quer dizer, eu imagino que o encantamento que nós temos hoje com a internet é da mesma natureza e provavelmente da mesma medida, da mesma intensidade que o deles naquele Exatamente momento. 80 Com o anos telefone. depois, né? São 80 anos depois. Eu nem tinha esse número. Você Comemoração de 80 anos da música pelo telefone. Pois é, então que beleza. Que Ô Gil, orgulho. tem um dos Justamente casos... agora, em novembro, É, quando a música foi registrada É. na Biblioteca Nacional do Rio. é. Pô, cara, Pois isso é. tem Tem um uma dos- intimidade, né? Assim. Mas é a história do samba, Mati. Tem um dos casos mais emblemáticos aqui do livro, que foi uma música que causou uma grande polêmica e que você praticamente faz uma tese aqui, que é a música Realce. Que eu me lembro que o Caetano andou fazendo umas críticas à música, dizendo que havia uma certa facilidade pop na música, e você aqui faz uma defesa Talvez naquele, apaixonada. eu não sei se as críticas do Caetano naquele momento se dirigiam especificamente à canção, ou se não era uma crítica geral Ao disco todo. ao né, disco parece. todo, né? E a atitude geral minha diante da Atitude, uma atitude estética mesmo. do fazer, né? do Isso. fazer musical. Renegar um pouco o experimentalismo, de Exatamente, certo eu tenho a modo. impressão que era mais isso do que especificamente a canção. Mas eu ouvi ataques à canção em outros lugares, enfim. Agora, como é que é essa Eu- relação sua com o Caetano? Quer dizer, vocês praticamente são irmãos siameses musicais, mas de vez em quando vocês se desentendem, como é que é? Só podia ser assim, quer dizer, desde o... Eu lembro de alguns episódios, um marcante, por exemplo, é o dia daquele evento da Tropicália, aquele evento tropicalista naquele... Som de Cristal? No Som de Cristal, no dia da morte do Vicente Celestino. Celestino. Naquele dia a gente teve um pega difícil, porque Caetano leonino e afirmativo como ele é, quer dizer, enfim, o enfrentar obstáculos, etc., para ele é uma coisa automática, ele não pensa no problema, na vulnerabilidade ou qualquer coisa desse tipo. Ele é como leonino, que é a inexpugnabilidade, nessa coisa de é natural nele, então ele vai enfrentando. Eu naquele dia mofinei, no dia do negócio lá no Som de Cristal. Primeiro pela própria o momento lá, o ensaio à tarde, a própria indignação do Vicente, do saudoso Vicente, naquele momento lá no ensaio, às 4, 5 horas da tarde, onde ele fez aquela defesa, não é, assim, veemente da intocabilidade, do valor cristão, do mito religioso para ele, da ideia do Cristo por causa da condição, da qualidade apócrifa e meio enfim, daquela ceia montada ali pelo Zé Celso, pelo Caetano, por todos nós. Enfim, eu tinha ficado muito abalado com aquilo, aquele velho
maravilhoso, né? Aquele decano, aquela figura respeitabilíssima e tal, me passando um carão, assim. Então, eu tinha ficado muito chocado com aquilo. O que ele falou exatamente? Ele Você se disse, lembra? ele tinha dito, enfim, um negro, como um Cristo preto, eu ainda admito, mas as bananas na ceia, eu acho um desrespeito. Coisa assim. Ô Gil, mais do que o Caetano e provavelmente mais do que outros Tinha ficado artistas chocado. brasileiros, outros artistas da sua geração, você tem uma certa desenvoltura para aderir a pautas da vida brasileira. Recentemente, por exemplo, você participou da campanha do Ministério da Educação em favor do Provão, do Exame Nacional de Cursos, né? Que você emprestou o seu prestígio para isso. Eu queria que você comentasse duas coisas. A primeira é o que te leva a aderir a uma causa dessa natureza, quer dizer, qual a importância que você vê nisso como artista, como cidadão, e também como que você viu a reação da UNE ao Provão, como que essa tentativa de abortar... Primeiro, minha facilidade de aderir a coisas desse tipo vem de um vício de cidadania. Talvez, se quiserem um desvio de cidadania, ou uma hipertrofia de desejo, de vontade cidadã. Enfim, acho isso, acho que a gente tem que estar... Gosto de estar à disposição, disponível para causas, para, enfim, mobilizações, para... Vamos ali, aquela coisa do avante com aquela bandeira na mão e tal. Gosto disso. Nesse caso, particularmente, a sua postura entrou em choque com a de uma organização institucional aí da União Nacional dos Estudantes. Como é que você vê isso? Aí, esse outro lado, quer dizer, a posição da UNE aí no caso, eu vi até o menino outro dia, o Lindenberg, defendendo a posição da UNE e tal. Eu ainda não vi os argumentos convincentes da UNE, nem de ninguém contra o Provão. Não, porque, quer dizer, essa mania de fugir, esse medo de fugir ao escrutínio, ao teste, enfim, à avaliação. O Gil? Não vejo, não me convenceram ainda. Eu acho que se você quer qualificar, se há esforço da comunidade e do governo, por um lado, com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, quer dizer, se há um esforço de qualificar um pouco mais o sistema de seleção, né, o sistema de acesso, se a coisa, enfim, se a gente considera que no mundo inteiro, quer dizer, a queda dos padrões do ensino e a queda dos padrões do aprendizado, enfim, tudo isso são coisas tão evidentes, enfim, eu fico meio assim, quer dizer, porque, aliás, gostei muito da reação de uma boa parte da comunidade estudantil, quer dizer, dizendo, não, vamos embora, vamos... Nós, acho como quase que dizendo assim, nós estamos sentindo falta de melhor avaliação, de melhor qualidade de avaliação. A gente, é quase como se eles dissessem assim, a gente está aproveitando menos porque está sendo subavaliado. Agora, Gil. Enfim, e foi essa, a minha posição foi essa. Eu não concordo com a posição da UNE, não, nesse caso. Eu acho que o contrário. Acho Se que você fosse não estou dizendo, você... dizendo que o projeto esteja acima de qualquer crítica. Não, acho que pode ser criticado, pode ser, enfim, até combatido. Mas não simplesmente boicotado. Mas não simplesmente boicotado, sem que se ofereça no seu valor intrínseco, na sua essência, no seu propósito, quer dizer, o que está se tentando fazer com um projeto daquele, quer dizer, isso eu não acho que se deva... Aliás, eu gostei muito da posição de muitos estudantes, dizendo, não, a gente quer mesmo ser avaliado. E já que a gente entrou um pouco por esse caminho... Das letras? Não, saiu um pouco das letras, mas entramos na... Você... me perdoe se eu estiver errado, mas acho que quarta-feira agora é o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. 20. Dia 20, de novembro, exato. Dia 20 de novembro. Exato. 20 de novembro. Você, que balanço você faz? Quer dizer, você acha que há uma maior presença do negro na sociedade brasileira? Essas conquistas são visíveis? São conquistas consistentes? Ou ainda há muito o que fazer? Como é que você
Olha, há muito o que fazer sempre. Não é assim que você vai, não é de um dia para o outro, num passe de mágica que você vai erradicar, não é passar a borracha numa dificuldade histórica, quer dizer, numa dívida histórica com os negros no Brasil, quer dizer, um calvário de longa data, não é com qualquer coisa. Agora, sem dúvida alguma, a própria democratização da palavra, não é, do discurso no Brasil, das ideias, enfim, do processo social todo, político-social e tal, deu margem a que essas várias questões fossem discutidas e que se admitisse, pelo menos, que era uma coisa até bem pouco tempo inadmissível para a sociedade brasileira, para o discurso oficial da sociedade brasileira, que houvesse discriminação, que houvesse racismo, enfim, que o tratamento dado aos negros fosse claramente e negativamente diferenciado do tratamento dado a outros conjuntos étnicos e tal. Então, acho que, nesse sentido, eu tenho a impressão que vem se avançando, Gil, como é que você vê esse caso do Tiririca, por exemplo, que foi colocado como emblemático de uma discriminação racial a partir da letra que ele fez, falando que a negra fede e tal, e que uma entidade de defesa dos negros se levantou contra isso e acabou conseguindo a proibição da música. Como é que você vê esse caso? Eu acho que é interessante, quer dizer, que se possa, que já haja condições no país, quer dizer, de que essa facilidade no discurso pejorativo, né, na chacota com o negro, já seja combatida e que o combate a essa facilidade já seja uma coisa que tem resposta, que tem respaldo em setores da sociedade, quer dizer, brasileira. Eu acho isso importante porque até bem pouco tempo atrás, você, além de poder chicotear, como é até o tempo da escravidão, até algumas décadas atrás, além de poder chicotear, matar, discriminar de todos os modos, era ainda tranquilo que você pudesse ter o discurso da rejeição, da secundarização do negro em termos de dignidade humana, em termos de papel, de lugar na sociedade, etc, etc. Então, eu acho que tem seu sentido importante essa coisa de dizer, olha, tudo bem, a liberdade de expressão, o discurso, mas veja bem, não caiam nessa facilidade, nesse vício do pelourinho, nesse vício, né, entendeu? De achar que negro, quando não caga na entrada, caga na saída, quer dizer, e fazer essa, enfim. Ao mesmo tempo, há que levantar-se a questão da liberdade de expressão, etc. Quer dizer, da mesma maneira que não se censurou e não se condenou o Gabriel Pensador quando ele chamou a loura de burra. Quer dizer, então não se pode também censurar o Tiririca nesse sentido. Mas eu achei exemplar o quiprocó, o episódio, para ensinar aos dois lados, para ensinar que precisa haver compreensão maior, para exigir o aprofundamento da questão. Quer dizer, para exigir que, depois que vocês entenderem bem que há uma sociedade que é uma sociedade racista, que é uma sociedade discriminatória, que é uma sociedade historicamente negligente com a questão do papel do negro na vida. Para que vocês tomem consciência disso, é preciso que haja essa discussão. Quer dizer, e para vocês saberem também que aqui é um espaço onde se exige cada vez mais democracia, pluralidade no discurso, palavra concedida a todos, não é? Ideias abertamente transadas na sociedade. Os dois lados, acho que esses confrontos que esse episódio provocou, são confrontos interessantes, didáticos, Gil, importantes, você se lembra que haja. E a gente toma, para possibilitar, inclusive, discursos desse tipo, que a gente fale, tomando as dores de um lado, tomando as dores do outro, tentando justificar as várias posições dos vários atores
Ô, Gil, mas nessa questão ainda, o fato... Mas nessa questão, né? Você vai continuar? Dentro da questão. Você se lembra da tese de um professor chamado Fred Góes, segundo o qual você teria despertado tarde para essa questão da racial, da negritude? Você concorda com isso? Lembro. Concordo um pouco. Concordo porque eu já me referi a isso em outros momentos. Eu vinha de uma família, eu fui criado numa família cujo projeto era um projeto de branqueamento, né? A negritude na minha família apareceu comigo, praticamente. Nesse sentido político-ideológico, apareceu comigo. Meu pai, minha mãe, enfim, não trabalhavam para esse projeto, ao contrário. Não era um assunto caseiro? Não, de uma certa forma, para eles, a adoção tranquila foi do projeto branqueador, quer dizer, a terra de branco mulato, terra de preto doutor, quer dizer, a Bahia, o projeto mais baiano nesse sentido, o projeto mais conciliatório, onde a emancipação negra foi sendo feita, não é, aos poucos, ali, com passagens graduais da senzala para os batentes, para os degraus da Casa Grande, depois para antessalas e etc, etc, como foi mesmo a história, né, da relação negros-brancos no Brasil. Enfim, então eu era um pouco esse projeto, eu pertencia um pouco a esse projeto de branqueamento. Então, a propósito desse assunto, o Nelson Carvalho, nosso telespectador aqui do Tremembé, que é geógrafo, pergunta: como você avalia a vitória de Celso Pitta pelo fato de ser negro e ser primeiro prefeito negro? Aliás, é o primeiro prefeito negro eleito, né? Porque houve um outro prefeito nomeado. No tempo do Ademar, né? No tempo do Ademar. No tempo do Ademar. Será que ele contribuiria para a luta do negro no Brasil? Essa é a pergunta do Nelson Carvalho. Eu espero que sim, quer dizer, emblematicamente, pelo fato dele ser uma figura negra, um homem de classe média, que já é um símbolo, quer dizer, a formação de uma classe média negra no Brasil, quer dizer, é uma questão historicamente importante. Quer dizer, se você considera que até 50, 60 anos atrás não havia classe média negra no Brasil, estava restrita a alguns poucos, não é? Ali em torno, alguns poucos capatazes, digamos assim, que estavam ao lado ali da Casa Grande, etc. Então, acho que isso é importante, é interessante. Mesmo ele vindo de uma ala conservadora. Eu falo nesse sentido. Agora, as avaliações das outras dimensões políticas do Pitta... porque, por enquanto, parece que é o parece que isso doutor. é suficiente, que isso o qualifica como homem público, o fato dele ser negro. O fato de ser negro não qualifica ninguém como homem público, muito menos o fato de ser branco. Calado, acho que estava querendo. Agora, então, não é essa a questão. Agora, sem dúvida alguma, simbolicamente é importante que você vá tendo aos poucos a possibilidade de que massas de eleitores brancos, amarelos e de todas as cores votem no negro. Quer dizer, é sinal de uma suave... um suave descondicionamento que vai se fazendo. Inclusive, no caso dele, é um voto de elite branca. Que de repente diz assim, tem vários sentidos afirmativos, é um homem formado, né? um burocrata, um tecnocrata, formado, qualificado. Eu vi fotos dele jovem, passeando pelas ruas da Europa, meio hippie, calças, boca de sino, coisas desse tipo. Enfim, eu tenho simpatia por esse lado. Agora, vamos esperar o governo. O governo dele é outra coisa. O que ele vem fazer, estamos aí. Como cidadãos, estamos todos no mesmo nível. Aí não tem branco, nem preto, nem coisa nenhuma. A cidadania é arco-íris, são todas as cores e nenhuma delas. Agora, Gil, no seu caso particular, lá na sua carreira política na Bahia, o quanto o racismo pesou? Assim, quanto pode-se dizer que pesou lá? Eu não sei, não. Será que o Pitta se elegeria na Bahia? Eu acho que sim, depende. Já houve, né, casos, enfim, lá na Bahia de políticos negros, há muitos e tal. Cargos majoritários, não tivemos um prefeito que foi nomeado, né, o Brito, lá na ocasião. Mas
É bacana que tenha partido de São Paulo, quer dizer, isso é um bom start para o resto do Brasil. De todo modo, você está caracterizando como um avanço, assim, de algum modo. Nesse sentido específico, nesse enfoque que nós estamos dando aqui, um enfoque racial, étnico, né, racial, foi importante, é importante. Não houve mal-estar nenhum, em nenhum momento a população paulista, enfim, o conjunto da sociedade paulista manifestou nenhum mal-estar, que era uma coisa que você ainda tinha um pouco antes, mesmo que o negro Você sentiu isso, né? Você chegou a sentir isso. Eu tive, quando eu cheguei em São Paulo... Não, eu digo na sua lá na campanha, Bahia, na sua campanha. Foi mais pesada a sua campanha, assim, em termos de rejeição? Você de rejeição isso, nesse aspecto racial? Olha, em algum momento eu cheguei a ser meio tentado, talvez ilusoriamente, a achar que isso havia, que essa dimensão tinha pesado na balança. Mas hoje em dia não, eu acho que aquilo era meio excesso de ânimo meu, né? No sentido de buscar justificativas, buscar alguma coisa. Não acredito muito nisso, não. A Bahia tem uma tradição de presença e uma maioria de negros, né, na vida pública Gil. muito grande. E hoje em dia eu sou tentado a achar que isso não era um fator preponderante ali na Bahia naquele momento, não. No meu caso, pessoal. O Gil, começou a chegar muitas perguntas aqui para você. Vamos ao livro também. Vamos ao livro. Vamos falar ao livro. Por exemplo, com relação ao livro, o Nelson Damasceno, que é de Franca, talvez o Carlinhos possa ajudar aqui também nessa resposta. Diz o seguinte: no livro Todas as Letras, a música Cesta Cheia de Sexta, não aparece o crédito do Paulo Leminski. Faltou o crédito do Paulo Leminski aqui ou... Olha, pelo que eu me lembre, não sei se eu teria me baseado em algum escrito do Paulo para fazer essa música. Mas será que ele quer dizer que o Paulo é coautor? Teria sido coautor? Não. Entendi isso. Eu acho que não. Nesse caso... Eu não me lembro. Olha, pode ter sido uma grave omissão minha não lembrar que o Leminski fez essa música. Nelson Damasceno está levantando uma lebre aqui. Pode ser, se ele tiver indícios de que o Paulo participou comigo nessa letra, na realização dessa letra, por favor, me traga imediatamente para eu corrigir esse grave equívoco. Minha memória não é nada confiável. Estou no estágio da minha vida em que eu já não confio mais na minha memória. Quer dizer, vocês, por beneplácito, podem continuar confiando, mas eu não. O nosso produtor, Gil Lopes, lá do Rio, pergunta o seguinte, que eu gostaria que você falasse sobre essa questão da lei da música e da lei do Verfort. Mas antes eu gostaria de apresentar, está chegando aqui o nosso convidado, o Haroldo Macedo, que é editor da revista Raça Brasil. Haroldo. Prazer. Chegou no finalzinho da conversa sobre a consciência negra, mas provavelmente o assunto voltará. Verfort e a lei da música. Bom, o Gil me mandou outro dia um e-mail e tal, ele andou discutindo um pouco a questão com o Nassif, né? Jornalista. Exato. Enfim, que chegou a escrever coisas a respeito e tal. Jornalista e músico. E fez músico, bandolinista, querido Nassif. E, olha, eu acho interessante a lebre que o Verfort, talvez até inadvertidamente ou não propositadamente levantou. Eu acho importante discutir essa questão agora, questão de as reservas, a ideia do protecionismo, enfim, o histórico a histórica denúncia de abandono, de falta de cuidado, de desinteresse do poder público pela questão corporativa da música, pela questão institucional da música no Brasil. Enfim, eu acho que é uma lebre interessante. Aliás, eu li depois uma entrevista do Verfort, logo 2 dias ou 3 dias depois da celeuma toda, da polêmica toda, dizendo exatamente isso. Mas o que eu estou querendo, eu não estou impondo nada, não estou dizendo que deve ser assim, nem deve ser assado, eu estou querendo que vocês discutam, que a sociedade discuta essa questão. Eu como ministro, aqui, a mim têm sido trazidas várias questões relativas a tudo isso. Enfim, vocês querem discutir isso? Eu acho que ele lançou uma discussão interessante, saudável. Aliás, eu até eu fui ouvido por alguns órgãos jornalísticos a respeito e eu não vi muito
muita coisa que eu tivesse dito reproduzida nos jornais. Eu falei que eu acho que o protecionismo está na moda, está de volta. Quer dizer, não é assim, quer dizer, esse neoliberalismo decantado e tal, de que está tudo aberto, o mercado toma conta de tudo, o governo não tem papel, minimalismo. Se você vai tocar no exterior, você tem que cumprir algumas coisas. Parece que para gravar um disco no exterior, você tem que ter uma cota de músicos nos Estados Unidos. Você tem que ter uma cota de músicos americanos. Os sindicatos americanos para fazer concertos também. Os sindicatos americanos são muito rígidos nesse sentido. Você é evidente para você, enfim, você receber um permit para você tocar em vários países, você tem que provar que aquilo ali não está tirando emprego de ninguém, que aquilo ali não está, enfim, bloqueando o fluxo mercadológico de nenhuma área importante de produção cultural deles, enfim, coisas desse tipo. Então, há protecionismo por todo canto. O fato de que o governo, tão acusado durante tantos anos de não dar bola para nada, de não ter uma política, de não ter uma noção a respeito do que deve ser feito pelas artes, pela cultura no Brasil. Quer dizer, no momento em que ele busca alguma coisa, vem logo 4, 5 pedras, quer dizer, essa facilidade neoliberalista assim, muito grande. Não, eu acho que a gente deve prestar atenção, deve se discutir sim. Enfim, quando os franceses lá vão à rua para fazer suas reservas de mercado, para os seus vinhos, seus queijos e etc, etc, etc. Quer dizer, a sociedade francesa para ouvir, pode não concordar, mas ouve, respeita e tal. Eu acho que é um pouco isso que está sendo proposto por essa discussão, enfim, por essa provocação do ministro Verfort. Gil, quando você estava exilado em Londres e você começou uma certa carreira lá, você gravou um disco e tudo, você chegou a sentir algum problema assim em relação a isso? Alguma restrição pelo fato de você ser brasileiro? Olha, eu não diria que eu senti restrições corporativas ou intercorporativas, no sentido de que as coisas, de que essa rejeição e essa dificuldade surgisse pelo fato de que era música e de que eu era um compositor, um cantor, etc., de que eu ia competir com ingleses nessa área e tal. Mas evidentemente, o Foreign Service, lá na Inglaterra, quer dizer, colocava muitos problemas para me dar um permit, para a mim e ao Caetano, para criar, enfim, abrir as portas, criar as facilidades de trabalho lá. Não necessariamente por um protecionismo ao setor musical inglês, não, mas um protecionismo geral a toda a área trabalhadora. Era uma política trabalhista, digamos assim. Porque, em geral, esses artistas estrangeiros que vêm ao Brasil, eles registram um cachê mínimo, né? Artistas assim de grande gabarito em termos comerciais, o registro do sindicato é de que eles receberam $100, $200 e tal, e fica por isso mesmo, né? Para se apresentar no Brasil. Finalidades de burla, ao fisco, coisas desse tipo. Sendo que na Inglaterra seria impossível você não... não enfrentar uma certa dificuldade. Quer dizer, e de lá para cá, os protecionismos em vários setores de produção, material ou cultural, foi uma coisa que cresceu muito no mundo. Quer dizer, eu até disse numa das minhas conversas com um desses jornais a respeito do problema com o Ministério da Cultura, do Verfort, eu disse, o protecionismo está na moda, voltou forte, né? Voltou como um contraponto necessário a esse discurso do mercado autorregulado o tempo todo, o mercado que regula tudo pela sua própria fluidez e etc, etc. Não é bem assim, os interesses são terríveis. O GATT é uma coisa visivelmente manipulada, ou as tentativas de manipulação do GATT pelos países fortes, pelo grupo dos 7, etc. É uma coisa muito nítida, a tentativa de imposição e etc. Está hoje aí ainda o ministro Lampré se queixando do problema do protecionismo. Mas, Gil, no caso do mercado musical brasileiro, que tem uma participação muito grande da produção local, quer dizer, a produção de música brasileira é bastante consumida aqui. Neste momento. Nesse momento. Neste momento. Você acredita que é necessário que haja uma interferência do Estado? Quer dizer, isso não pode acarretar algum tipo de direcionamento estético, uma coisa,
sei lá, priorizar o folclore, alguma coisa, ter uma coisa meio paternalista com relação à música? Eu não acho que seja necessariamente, que a gente corra esse risco, automaticamente corra esse risco, na medida em que a gente confie no diálogo e que esse diálogo, poder público, instituições públicas e sociedade, se faça o mais aberta e amplamente possível. Quer dizer, na medida em que ficar garantido, que esses canais de discussão ficarem garantidos e que a contestação, a posição e a palavra do ministro ficar garantida e que a palavra do ministro também for garantida e etc., e todo mundo falar, na medida em que todo mundo falar, e a imprensa também igualmente, né? Você acha que pode acontecer, por exemplo, uma outra coisa assim todo mundo, como... Eu acho que pode ser interessante. Acho que é preciso discutir mesmo isso. Uhum. E aí vem outras discussões embutidas, a questão do direito autoral. Exatamente. Era um ponto que eu ia tocar. Quer dizer, Bem, você acha Celso, nós podemos falar sobre o direito autoral, mas nós estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Roda Viva, que está hoje entrevistando o compositor e cantor Gilberto Gil. E a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Roda Viva. Até já. Roda Viva. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que está entrevistando essa noite o cantor e compositor Gilberto Gil, que está lançando o livro Todas as Letras, esse livro com mais de 400 letras compostas ao Gil por mais de 30 anos de carreira, Gil? As primeiras canções aí datam de 62, não é isso, então, Renan? 62. 62 para 96, 34. 34 anos. Por aí. O livro organizado pelo Carlinhos Renó e lançado pela Companhia das Letras, que está completando agora em novembro 10 anos. Então fica registrado aqui também o aniversário da Companhia das Letras. E eu lembro que você tem uma chance hoje de conversar com o Gilberto Gil, enviando as suas perguntas pelo telefone 252-6525, repetir para você, 252-6525, ou pelo fax 874-3454, 874-3454. Gil, eu adorei uma coisa no livro que era uma grande dúvida minha durante anos, que era a seguinte: por que é que o Roberto Carlos não gravou as duas músicas que você fez para ele? O episódio está narrado aqui no livro. Delas. A primeira eu não porque eu sei Nova Era. Foi Nova Era, eu não sei exatamente, eu não tive assim notícias. Porque eu não conheço nada mais Roberto Carlos, nem o próprio Roberto Carlos é tão Roberto Carlos quanto essas duas canções em ritmo, em harmonia, em letra e essa coisa toda. Em letras. Em letra, mas a questão do não, Deus, ele não acha que ele entendeu? Quer dizer, em letra Deus, porque ele não. Se eu quiser falar com Deus, tem ali uma pitada de agnosticismo, né? Não é de niilismo, deve ter assustado ele, né? O budismo, né? O lado enfim, não cristão ali, porque a letra do se eu quiser falar com Deus tem três estágios, um bem cristão, ela termina com nada, budista, bem assim, pra vazio, cristão, né? Vazio, bem budista e tal, quer dizer, difícil para a gente, eu me incluo também nesse rol, das pessoas que foram catequizadas, né? Onde o catecismo, né? Ali foi a coisa e a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo e em todas as figuras, a antropomorfização da divindade, Deus, homem, Deus, todas essas categorias, enfim, que foram ensinadas a gente e tal. É muito difícil dar esse passo no vazio, no abismo, assim, e dizer um nada, assim, um nada, quer dizer, essa negação. Eu entendo, Roberto, claramente, eu tenho a impressão que partilha com ele esse sentimento de pé atrás com relação a uma colocação como aquela, muita gente no Brasil e no mundo, né? Muitos cristãos, muito... É isso que eu acho, eu não tenho
Eu falo, quando eu digo essas coisas, quando eu entrego o Roberto, vamos dizer assim, com relação a essa tirada do pé que ele teve com relação à música, eu faço isso no sentido mais carinhoso e positivo possível, no sentido de dizer, olha aí o representante dessa ortodoxia profunda do fundamentalismo cristão e tal, no sentido mais benigno possível. Eu não tenho, nunca chacota, dizer, aí o Roberto não quis gravar. Não é isso, não, ao contrário. O Roberto é um guardião desse orgulho respeitoso, né, que se tem pelos cânones. É um cristão canônico, assim. Enfim, é absolutamente respeitável, quer dizer, num mundo em que as coisas se diluem com tanta facilidade, né, em que as coisas vão perdendo significado, que as árvores velhas são cortadas sem nenhum pudor, quer dizer, essa coisa de querer ter um tronco fincado na tradição, né, religiosa, assim como ele quer, como ele transparece querer ter através de uma atitude como essa, de rejeitar uma música como essa, é uma coisa, por um lado, admirável. Eu, pelo menos na minha tolerância budista toda, tenho que achar que o Roberto está certo do ponto de vista dele. Pelo menos, eu tenho que respeitar esse ponto de vista dele. Eu não posso chegar dizendo, que isso, o Roberto devia gravar, não devia. Não, ele tá certo. E depois a Elis Aliás, gravou. ele fez até Se eu quiser falar com Deus, depois a Elis gravou. A Elis gravou, mas a Elis era... Não, tudo bem, é outra coisa, mas a música acabou servindo para outro intérprete. Talvez fosse uma intenção sua também. Não, eu tinha feito para ele mesmo, eu tinha feito para ele, porque ele tinha me pedido a primeira vez, eu tinha feito era nova que ele não tinha gravado, e um dia ele lembrou de novo a possibilidade de uma música, e eu fiz uma segunda, que foi Se Eu Quiser Falar com Deus. Mas eu compreendo muito bem o Roberto, quer dizer, eu tenho absoluta tolerância pela posição dele, como eu tenho certeza que ele tem pela minha. Gil, eu fico observando você falando, você tem uma forma de se expressar bastante peculiar, assim, bastante pensada, cada palavra que você emite, você pensa nela antes de dizer. Te incomoda que um programa de humor crie um personagem que fala da forma mais barroca, assim, brincando com o seu jeito de falar? Esvaziando todo o discurso. Tem aqui umas 5 ou 6 perguntas sobre essa mesma... É o Chico Anísio, né? A imitação do Chico Anísio. Então, eu não vou ler os nomes aqui, porque eu não vou achar. O Borjalo me perguntou num programa de televisão semana passada no Rio, o que é que você acha daquilo ali, daquela caricatura que o Chico faz de você? Eu disse, em resumo, disse muitas coisas, mas resumindo, eu disse a ele, olha, Borjalo, eu me vejo muito ali, mas sinto muita falta de mim também. Aquilo é uma caricatura, como toda caricatura, ela esconde traços importantes e escolhe para enfatizar outros traços, em geral, menos importantes, né? Quer dizer, você acha que existe alguma forma carinhosa, digamos, nessa homenagem também, entre aspas, ou você vê só como uma coisa pejorativa? Eu não ousaria colocar sobre o Chico essa carga toda de desprezo sobre nós. Ele não é uma pessoa... Não, o Chico tem muito respeito, muito carinho pessoal e corporativo também pelos seus colegas. Apesar de que na época da sua candidatura eu lembro de você mais irritado. Eu não gostava. Naquela época aquilo te irritava muito. Você achava que inclusive era uma forma de ironia para denegrir aí a tua... Desculpa, quer dizer, uma forma de te atacar politicamente, né? De te rebaixar politicamente. Eu nem diria que eu estaria certo pensando que assim fosse, mas eu sentia dessa maneira. Eu sentia, quer dizer, naquele momento, quer dizer, em que a minha candidatura, por vir da música, por não pertencer, todas as dificuldades que ela já tinha, necessariamente, quer dizer, você ter ainda a ajuda desestabilizante, vamos dizer assim, negativa, né, de uma alta força de comunicação, como era o programa dele, a personalidade artística dele e tudo mais, era uma coisa que aquilo me
me desanimava um pouco. Aquilo me dava, dizia, puxa vida, eu ainda não pude nem transitar pelo campo da seriedade junto ao eleitorado, junto ao público. Ainda não pude nem colocar a minha proposta nesse patamar da seriedade, né? da legitimidade, etc, etc. E já vem uma coisa chutando ela para cima, né? Botando ela na peteca, já jogando para o... Então era isso um pouco, era uma certa decepção que eu sentia com o fato, a inoportunidade, pelo menos do meu ponto de vista, que era a presença daquele personagem ali, naquele momento da campanha. Gil. Mas o humor é isso. Eu estava dizendo ao Borjalo, exatamente voltando, eu disse, o humor é isso, o humor é cruel. Uma das tarefas do humor é isso. O humor é igual a criança, né? O humor é infantil. Ele trata qualquer coisa como uma criança trata. Gil. Ela é tudo meio amoral, ela não tem ainda o sentimento... A perversidade não é perversidade para criança, né? Mas não é para criança. Mas o humor é infantil, por natureza. O humor são as vestes infantis sempre. Ele veste sempre as vestes infantis. O problema é isso, é o que está por trás da manipulação da instância infantil pelos adultos. Esse aqui é o problema que nós estamos colocando aqui. Quer dizer, o Chico na Berlinda nesse momento é exatamente por isso. Quer dizer, e aí, teria ele o direito do humor de fazer essas coisas, etc. Mas é assim, o humor é... Capitão Gay! Gil, eu tenho uma questão, quer dizer, eu estou pegando o bonde andando, né? Não estou pongando não, né? Pongando é sair do bonde, né? Pongar é pegar o bonde, né? Pegar, você não está despongando, despongar... Exato, eu estou pongando o bonde. Gil, eu tenho uma pergunta para você. Eu fui a Salvador há pouco tempo e eu fiquei um pouco chocado com o que eu vi, porque existem duas faces, né? A face que é aquela face exportada e tal de Salvador, e uma face que é a do cotidiano. Então eu senti que os negros ficam um pouco sitiados em Salvador. Até a palavra negro se torna um pouco ofensiva. Quando eu ouvi coisas assim, o negro ofendeu o outro, chamar ele de negro, ele se sente ofendido. Então eu fiquei meio surpreso com tudo isso. Então eu queria saber de você, até politicamente... Isso você está me dando um dado, você está dando um dado interessante. É fantástico. O negro chamar o outro de negro... Ofensivo. Mas é claro, isso foi assim que ele foi ensinado a ser. Esse é uma das terríveis, perversas heranças que talvez o Tiririca tenha aprendido. Da colonização, do colonialismo. Mas tendo aquela cultura toda negra e fortalecida... É quando o negro chama o outro de negro para ofender, é isso, ele assume completamente... Introjeta o branco. E por que esse problema existe em Salvador? Nem tem esse sentido, é um xingamento. É um xingamento, é um afastamento, é um distanciamento. É como ele dizer, eu não me misturo com você. Nesse momento eu sou um branco, falo pela voz do branco. E como isso se resolveria, por exemplo, com o poder em Salvador, ou seja, politicamente? Porque, por exemplo, o vovô do Ileaê, que tem o bloco encravado em 600 mil negros, 500 mil negros, que é o bairro da Liberdade, e não conseguiu se eleger, por exemplo, vereador, que precisaria alguns votos, né? Alguns milhares de votos. Alguns milhares de votos. Então, como se explica esse processo que eu não entendi direito? O vovô tinha sido candidato na mesma ocasião que eu, também tenho impressão já. Isso é complicado demais, e às vezes é difícil falar. Quer dizer, por que o negro não vota em negro? Por que... É uma herança histórica, não é? de mente colonizada, subalternização, não é? Desvalorização, depreciação, condicionamento sistemático, não é? De encontrar o valor no oposto a ele, no branco, enfim. Foi uma história longa de subalternização. Então, que é de difícil reversão, você não reverte de uma hora para outra. Mas, ao mesmo tempo, você encontra várias coisas positivas, né? vários sintomas de nova qualidade, de novo orgulho, né? de novo sentimento de dignidade, né? De restauração da negritude na sua essência, por várias vias. Na Bahia, muito, pelo candomblé, pela música popular,
pelos próprios espaços, pela ocupação, né, gradual que os negros foram fazendo dos espaços obtidos e concedidos, quer dizer, nesse diálogo, as lutas, os malês e etc., e também as senzalas, a contiguidade da Casa Grande com a senzala. Quer dizer, tem várias coisas. É uma coisa para muitas gerações, assim como a escravidão e todo o processo de colonização enfim, subalternização foi uma coisa ao longo de muitos anos. É claro que hoje tudo é mais veloz, mas ainda vai durar um tempo até que você tenha o estatuto da igualdade de raças e etc., como uma coisa tranquila na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Gil, voltando... É difícil. Gil. Voltando um pouquinho para a música. Sim. Você se reconhece assim na música brasileira, nessa nova música brasileira, vamos dizer assim, de Chico Sainz a Chico César? Você ouve ecos de Gil nessa música? Ah, sim, de tudo. Muito de tudo. Mas de tudo. Não, você pensa na figura do Chico Sainz, por exemplo, a maneira de se enfeitar, a maneira de desmascarar que ele faz e tudo. Tem muito de tropicalismo naquilo tudo, tem muito na maneira tranquila e desenvolta de vestir máscaras. De compor também, né? De compor. E quando eu estou dizendo isso, não é só... Estou dizendo na própria sonoridade, na composição, na escolha dos temas, na facilidade do trânsito pelo metafórico delirante, desvairado, enfim, são todos. O Carlinhos Brau é um outro exemplo bem de tropicalismo, né, nesse campo, e tantos outros. Todos esses meninos, as meninas novas também, você pega até uma Gil, menina como... Eu queria voltar um pouquinho para o livro aqui. Quando você viu tudo isso junto, todo esse teu trabalho de tantos anos, coisas que você fez lá no começo dos anos 60, tudo isso, você ficou tentado de alguma maneira a mexer numa outra coisinha? Ou você acha que as obras estão acabadas, a obra está prontinha e não merece retoque? Não, eu ainda venho mexendo, né? Eu mexo. Algumas coisas ele mexeu. Mas não coisas já gravadas e como foram gravadas, mas algumas coisas ele refez. Coisas inéditas, coisas que não tinham... Agora, o Gil, você... Eu cheguei a mexer em uma música gravada, eu mexi no Serafim. No Serafim, que não tinha sido... Mexi no Serafim. Você já tinha corrigido. Eu fiz uma correção. Mas o que foi que você fez? Correção oficial. Instado pela área lá do pessoal do candomblé. Agora, você se sentiu tentado a gravar alguma dessas inéditas? Muitas. Eu vou gravar, eu já estou gravando. Agora, nesse disco que eu estou fazendo, eu vou gravar. Em que pé que ele está? Eu vou gravar. Em que pé está esse disco agora? Em que pé Sim, eu queria perguntar, a minha pergunta ia ser justamente sobre o disco. Nesse período todo que a gente ficou trabalhando junto e conversando sobre como você teve as motivações suas para compor uma série de canções sobre as quais a gente conversou muito. Uma das observações que eu fiz, uma das constatações mesmo que eu fiz e que me surpreendeu, de certo modo, foi a observação e a constatação de um cerebralismo incidindo sobre o ato de compor em você com relação a várias canções. Eu não digo que esse cerebralismo, lógico, seja prevalecente, né? De todo modo, ele aparece num grau que eu não julgava aparecer, que ele estivesse subjacente à criação de determinadas canções. Claro que ele aparece naquelas canções, com relação àquelas canções que você fez para determinados discos, para o qual você tinha, você compôs seguindo certos parâmetros conceituais. As músicas temáticas, exatamente. Que deram título aos discos, etc. O ano passado você começou, a trabalhar, a gravar o seu disco novo. Quanta. Dentro de
de um conceito, né, que você queria explorar, pelo menos em parte do repertório. Né? E durante o período de feitura, você chegou até a me dizer que você tinha algumas discussões com você mesmo quanto ao desenvolvimento daqueles temas, daquele tema, da exploração desse tema. E você parou, né? Parou de gravar o disco, deu um tempo e retomou. Agora, esse ano deve ter terminado. Ainda não terminou. Se ainda não terminou. Não, estou terminando. Deve estar por terminar. O que aconteceu? O que aconteceu? Cris, ainda hoje, à tarde, vocês me mandaram aqui uma pesquisa do Roda Viva, uma pesquisa, não foi? 4... Pesquisa do Jaime. Aliás, agradeço muito. Que é um dos orgulhos desse programa. Valiosíssima aquilo, porque é um apanhado não é da minha presença na imprensa desde 1972, se não me engano. Desde 1970 até hoje. E você vai ver lá que, enfim, que eu... Já teve outros momentos similares? Já, muitas crises. Eu estava comentando com Flora hoje. Muito fastio. Fastio é uma palavra que ela estava vendo, apareceu pelo menos em 3 períodos diferentes. Eu dizia, estou enfastiado, não consigo, enfim, não aguento mais, acho tudo isso uma porcaria e tal. Isso acontece com muita frequência no meu trabalho. Uma coisa de canceriano, agora, sei lá o quê. E a vida foi isso de novo. Aquele ímpeto. Você se lembra quando eu comecei há 2 anos atrás a desenvolver os temas, Arnaldo Antunes, lá na Bahia, e eu entusiasmado escrevi o Pop V, escrevi o Quanta, né, escrevi aquelas canções todas, a Dança de Shiva e tal, e aquele... De repente é assim, eu saio correndo atrás de alguma coisa e de repente me sinto cansado, fatigado, aquela coisa, acho que aquelas coisas não têm sentido. Sou muito exigente, tenho muito medo do vazio, acho que é isso. Fico achando que as coisas podem estar vazias, podem ser sacos vazios, que eu fico colocando em pé assim, com um certo empenho, que se eu largar aquilo cai, não é nada. Eu acho que é um pouco por isso, então eu tenho muita crise. Dessa vez foi isso de novo. Fiquei achando que aquilo não valia nada, que era tudo uma bobagem. Uma crise seria com a lata do poeta? É isso. Eu sei. Porque eu sou... Eu sou uma figura de retórica. Sou a frase de um discurso de Paraninfia. Essa é outra da inédita. turma de bacharelandos da Universidade da Bahia. Gil, você submete a sua composição a alguém? Hein? Quando você acaba de compor e está inédita, ainda bonitinho ali, prontinha, você submete essa música a alguém? Alguém ouve, alguém vê, alguém dá palpite? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, por exemplo, dessa última safra relativa a esse disco, eu tive algumas pessoas, o Renal viu muita coisa, Arnaldo viu, outras pessoas. Por exemplo, Caetano não viu nada. E em outras ocasiões anteriores ele o via muito. O Chico, por exemplo, quando eu fiz o Parabólica Amará, o Chico foi assim, uma espécie de controle de qualidade no período todo de criação. Era um período em que eu estava muito com ele, me visitava muito. Estávamos sempre juntos e tal. Eu ia lá, compunha uma música, ia lá, mostrava para ele, fazia um arranjo, mostrava para ele, dizia... Enfim, o Chico acompanhou muito a realização. Gil. Tanto é que eu acabei dando a ele a incumbência de escrever o texto de apresentação assim, do trabalho Parabólica Amará. Mas agora, esse trabalho foi mais solitário, eu fiquei mais... Depois, inclusive, da fase de entusiasmo inicial, que foi aquele da Bahia e tal, daquele verão lá, quando você e outras pessoas apreciaram o início das composições, dali para eu me recolhi muito, fiquei todo recolhido, com medo, todo cheio de dúvidas, cheio de Eu nem tocava no assunto mais com você. Pois é, você Falei, deixou. não, aqui não vou mais Mas agora já voltei ao estúdio, e aí a Flora pergunta, mas como é, já está reconciliado com o trabalho, está achando bom de novo? Eu disse a ela, olha, eu estou à distância, eu não quero... Estou distanciado, estou brecheando em relação ao trabalho. Não quero saber se está bom, se está ruim. Vou fazer profissionalmente. Estou fazendo para cumprir a agenda e etc, etc. Não quero muito entrar nesse Você falou no Chico, o Celso Rosa, aqui dos bairros de Cerqueira César, aqui em São Paulo, pergunta como é que foi, já que estamos falando das letras, como é que foi o processo de criação do Copo Vazio? E tem uma outra pergunta aqui também
sobre cálice. Tá, estão então, explicadas ambas. Copo vazio e cálice estão aqui. Pois é, mas os telespectadores não Deixa eu ler aqui para ele ficar sabendo como é que isso está no livro. Deixa eu ver aqui. Primeiro vou consultar o índice. Me ajudem aí. Índice remissivo. Copo vazio, índice remissivo. 157. Página 157. 190, 157. Aqui está. Aqui diz: Chico Buarque estava sendo hipercensurado naquele momento e quis responder a isso fazendo um disco só com músicas de colegas. Por isso pediu a Paulinho da Viola, a Caetano, a mim e a outros que compusessem para ele. Eu estava em casa, sentado no sofá, já de madrugada, aí eu já tomando o processo da criação. Tinha tomado um copo de vinho no jantar e o copo tinha ficado na mesa. Pensando no que é que eu ia fazer para o Chico, eu de repente vi o copo vazio e concentrei o olhar nele, para dali extrair emanações de imagens e significados. A princípio como se para nada obter, mas logo constatando, o copo está vazio, mas tem ar dentro. Disso me vieram ideias acerca das camadas de solidificação e rarefação que vão se sucedendo nas coisas, e disso a música. A letra faz uma viagem ao mundo das coisas sutis, transcendentes, mas suas primeiras frases são muito significativas em termos do que estava acontecendo. Regime de exceção, censura, o Chico privado de sua liberdade artística plena e etc. Embora não fosse essa a intenção principal, as dificuldades da situação contingencial estavam necessariamente metaforizadas e qualquer crítica à canção em termos de fuga da realidade esbarraria no fato de que, ao contrário, a letra parte da realidade e não foge dela, foge com ela, se for o caso. Então, e o cálice? E o cálice? Longa a descrição. É longa a descrição. Deixa eu abreviar resumindo. O Chico, a Poligram, Fonogram, naquela ocasião, que era a nossa gravadora comum, ambos pertencíamos a ela, estava fazendo um grande festival. Fono 73. Fono 73, com todo o seu cast, né? É. Todos Uma demonstração de força, né? Todos estavam lá. Todos estavam lá. A MPB toda estava ali na Poligram. Então fizeram esse festival e fizeram vários jogos de colaborações, de duplas. O Caetano foi fazer aquela... Com o Odair José. Com o Odair José, aquela parceria. E eu fiquei para fazer com o Chico uma coisa. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma música juntos e tal, Aí passou-se o tempo, a gente não fazia. Na Semana Santa daquele ano lá, eu estava fazendo um show num teatro no Rio. E o Chico foi assistir ao show na sexta-feira, se não me engano, na própria sexta-feira da Paixão. Ele foi, ou na quinta-feira, mas naquela Semana Santa ele foi com a Marieta assistir ao show. E um pouco, porque ele queria ir ao show, e um pouco para a gente combinar para fazer a tal letra da música. No sábado, na sexta-feira, eu em casa, à tarde, já no sábado de Aleluia, se não me engano, fiquei um pouco meditando sobre aquilo. Tenho que fazer uma música com o Chico, juntos, enfim, esse período difícil aqui, de censura e tudo mais. Fiquei meditando sobre os episódios da semana, o símbolo daquela coisa. E me veio a ideia do Gólgota, do martírio de Jesus e todo aquele negócio. E me veio a palavra cálice, a ideia. Me lembro até que eu estava sentado num tatame, na época eu era muito do tatame, a macrobiótica, tudo aquilo. Eu fiquei ali meio meditando e me veio muito aquela coisa suspensa do cálice também, reproduzindo um pouco a ideia das missas, né? O sagrado. O momento da Eucaristia, aquelas coisas todas, e me veio a ideia do cálice, né? Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. No sábado, no dia seguinte, eu fui à casa do Chico, ele morava ali na Lagoa, daí de onde vem o monstro, para emergir o monstro da Lagoa, que ele acabou botando na música. Então fui lá e propus a ele, nós fazemos aquela música. E para mim a ideia era do cálice, a ideia do cálice, né? O cálice sagrado. E ele descobriu, ele disse o cálice da censura. Esse outro lado foi ele que colocou na música. E nós fizemos mesmo assim, era 4 mãos, eu fiz 2 estrofes, ele fez 2 estrofes, eu fiz uma parte da música, ele fez uma outra parte da música. É uma música bem de parceria mesmo, uma música bem onde os dois estão ali juntos,
fazendo. Só que no dia da apresentação os microfones foram desligados. Os microfones foram desligados na Fono 73. E ela ficou censurada durante mais 6 anos. Você cantou... Alguém disse cálice. Alguém disse cálice. E você cantou num show da FAO, na FAO, se não me engano, aqui na USP. E havia uma gravação pirata pelos anos 70 que circulava e foi onde as pessoas podiam conhecer cálice. Até que o Milton, depois que a música foi liberada, gravou. Acho que já quase 6 ou 7 anos depois ela passou censurada. E na verdade, nesse caso, assim, esse caso drástico de censura completa uma canção minha foi a única, né? Censura nunca... O Gil, já que entramos, Cléa Amorim de Teresina, olha aí, diz que ela e o filho... Peguei o trem, Teresina, pra São Luís do Maranhão, travessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração, João do Vale, meu velho. Ela está ao lado do filho Marcelo James, 19 anos, e pede então para você explicar a música Super-Homem. Por que você fez a música? Vamos aqui, eu estou fazendo promoção do meu livro. Os telespectadores então deixa eu ir ao livro. Agora eu tenho um livro para... Passei horas e horas dando esses depoimentos para o... O Carlinhos já podia ficar ali preparado no índice remissivo. Índice remissivo. Já estou indo aqui. Qual é a página? Super-Homem, eu abri nela aqui, a canção. 224. Abri sem querer. Eu estava de passagem pelo Rio, indo para os Estados Unidos fazer a excursão do lançamento do Nightingale, um disco gravado lá com produção do Sérgio Mendes, em março e abril de 79. E ia gravar também um disco Realce no final da excursão. Na ocasião, eu estava morando na Bahia e não tinha casa no Rio. Por isso, estava hospedado na casa do Caetano. Como eu tinha que viajar logo cedo, na véspera da viagem, eu me recolhi num quarto lá da casa por volta de 1h da manhã. De repente eu vi uma zoada. Era o Caetano chegando da rua, falando muito entusiasmado. Tinha assistido ao filme Super-Homem. Ele, o Caetano. Falava na sala com as pessoas, entre elas a Dedé Veloso, mulher de Caetano na época. Eu fiquei curioso e me juntei ao grupo. Saí, desci do quarto, era no primeiro andar, fui para a sala, fiquei com ele. Caetano estava empolgado com aquele momento lindo do filme em que a namorada do Super-Homem morre num acidente de trem e ele volta o movimento de rotação da Terra para poder voltar o tempo e salvar a namorada. Com aquela capacidade extraordinária do Caetano de narrar um filme com todos os seus detalhes, você vê melhor o filme ouvindo a narrativa dele do que vendo o filme. Então eu vi o filme. Conversa vai, conversa vem, e aí fomos dormir. Mas eu não dormi. Estava impregnado da imagem do Super-Homem fazendo a Terra voltar por causa da mulher. Com essa ideia fixa na cabeça, levantei, acendi a luz, peguei o violão, o caderno e comecei. 1 hora depois a canção estava lá, completa. No dia seguinte, mostrei ao Caetano, ele ficou contente, disse, que linda. Eu viajei para os Estados Unidos, fiz a excursão toda, só quando cheguei a Los Angeles, 1 mês e tanto depois, para gravar o disco, foi que eu vi o filme. Uma amiga minha, americana de Los Angeles, me levou para ver o filme. Durante a gravação, uma amiga americana, essa mesma, que morava em Los Angeles na ocasião, me levou para ver. A canção foi feita, portanto, com base na narrativa do Caetano. Como era Super-Homem o filme, ficou Super-Homem a canção. Não tinha certeza se ia manter esse título ao publicá-la, mas mantive. Bom, tem mais coisas. Por favor, eu gostaria de retomar uma questão que foi interrompida no final do primeiro bloco, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando agora, mas tinha a ver naquele momento, que é sobre direitos autorais. Você teve um momento em que você entrou em atrito com um antigo empresário seu, Guilherme Araújo, a respeito dos direitos de algumas músicas do início da sua carreira, que ele tinha uma parte desses direitos, alguma coisa assim, né? Ele era o editor. Ele era o editor. Através de contratos, enfim, que na ocasião eram contratos draconianos, né? Assim, com cláusulas absolutamente, enfim. E era tudo isso que eu estava questionando, nunca questionei o Guilherme pessoalmente, nem nada. Tá, não é nem esse o motivo. O que eu queria que você falasse era se você acredita que a legislação de direitos autorais no Brasil e a maneira como esses direitos são arrecadados, isso prejudica o artista, o compositor, principalmente. Estamos muito atrasados. A legislação, quer dizer, você vê que contratos de até bem pouco tempo atrás eram contratos de cessão de direitos, contratos que davam tudo ao detentor do copyright, em geral, entidades, né, editoras, entidades editoriais,
e quase nada, muito pouco ao artista. Com relação a direitos futuros, nada, quer dizer, todos os direitos eram reservados ao detentor do copyright. Quer dizer, essa foi a grande questão no meu questionamento judicial, não é? Essa propriedade por parte da editora do Guilherme. Porque o que eu tentei foi restaurar, quer dizer, uma situação de detenção de patrimônio. Quer dizer, isso foi revertido? Teve alguma sentença judicial? Nós judicial? Ganhamos na primeira instância de julgamento, a coisa agora está, parece que no Tribunal Superior em Brasília para julgamento, mas enfim, o direito nosso vem sendo juridicamente reconhecido. Quer dizer, e era isso que eu queria, não era nada pessoal contra o Guilherme nem nada, eu queria a restauração de um direito, quer dizer, uma revisão histórica necessária, quer dizer, de uma política, não é? E o que você pensa do editorial que era gravosa para o artista, até desrespeitosa com o sentimento, com o sentido autoral. O que você pensa do ECAD? O ECAD foi um órgão feito para reunir as entidades arrecadadoras em determinado momento, unificar a arrecadação, sistematizá-la, racionalizá-la um pouco mais, enfim. Um país muito grande, com problemas seríssimos de arrecadar. Estava um escritório central, né, de arrecadação, que era gerido por todas as editoras, enfim, para fazer o serviço para elas. Era uma terceirização, um órgão centralizador de terceirização, otorgada pelas editoras. Enfim, mas como tudo no Brasil um pouco, né, meio ao longo dos anos, aquilo nunca chegou a funcionar direito, fiquei me lembrando do Maracanã, nunca foi terminado, aquela coisa que nunca se fez direito, enfim, e acabou olhando para o próprio umbigo, acabou sendo uma instituição muito poderosa, muito autorreferente, não é? Enfim, começou a servir, aí é uma discussão longa, servir a interesses laterais e coisas desse tipo, enfim, meio descaracterizada da sua... O Gil? Principalmente numa fase difícil, que foi a fase do regime de exceção, a fase da ditadura, onde, enfim, não se podia abertamente, democraticamente questionar mesmo essas questões mais pragmáticas, né, de funcionamento, funcionalidade e eficiência, não é, funcional de instituições, de órgãos, etc., porque estava todo mundo ali, meio querendo se livrar daquela confusão toda. Então nunca se questionou muito. Só recentemente é que o ECAD passou a ser uma coisa mais questionada, enfim, e aí veio toda a discussão mais atual sobre direito autoral, etc. Quer dizer, esse estágio mais contemporâneo da discussão, que eu acho que já está mais elevado, já está mais... Gil, me parece que nessa questão de direitos autorais há uma coisa de que pouca gente fala nos jornais, que me parece ser a questão central. Eu acredito que talvez você pensa de forma similar, que é a televisão. O que tem? Paga pouco. O que se paga, o que a televisão paga nada. Ridículo, irrisório, que se paga no Brasil, comparativamente ao que se paga nos Estados Unidos, que se paga na Europa, quer dizer, Não Estados Unidos e Europa. Terceiro mundo. Sim. Terceiro mundo. Mesmo, sim. Ou tantos outros países, quer dizer, na Europa a média chega a 16%, 18%, enfim, para os autores. No Brasil acho que não chega nem a 2%, 3%. Há uma porcentagem da receita. É uma coisa irrisória, ridícula. Mas é o tal negócio, foram os vários lobbies corporativos, em geral defendendo interesses das corporações mais fortes no país, fazendo prevalecer os interesses das corporações mais fortes. As empresas de comunicação, as empresas jornalísticas e etc., que são muito mais fortes do que os pobres dos compositores. No Brasil, quem paga direito autoral é a festinha do interior. Exatamente. Você vai ver uma televisão que faz uso, enfim, intensivo de música o tempo todo, nas novelas, nos programas, etc., paga, enfim, percentuais irrisórios, etc. Isso é um dos grandes problemas que precisa ser corrigido no Brasil. Quem usa com vantagens econômicas, comerciais e econômicas, mais intensa e intensivamente
a música, quem deve pagar mais, paga, né? que pague mais. As televisões são um exemplo. Mas aí os lobbies com deputados, enfim, donos. Fica difícil esperar que a imprensa de fale rádios, nisso donos também, de FMs, interessados eles diretamente, enfim, na questão do produto artístico, musical. Enfim, tem dificultado muito essa questão da justeza, do ajustamento da questão autoral Gil, no Brasil. Mudando um pouco de assunto, não que eu acho que essa discussão não seja pertinente, mas todas a gente são, tem um monte de tem aqui um assunto que dois telespectadores estão interessados, que é o Celso Roxo, daqui de Cerqueira César, e o Wildo Rogério Alves, do bairro do Bela Vista, os dois aqui em São Paulo. São Paulo. É sobre o Paulinho da Viola. O Celso Roxo pergunta como está a sua relação com o Paulinho da Viola, e o Wildo Rogério pergunta o que teria levado você a dizer que o Paulinho da Viola era um canalha. Talvez, possivelmente, um arrobo no fogo daquela discussão toda, aquela troca aquele tiroteio, né? Que a gente se meteu de lado a lado. Mas, basicamente, foi o fato da distorção, quer dizer, da verdade, dos fatos. Aqui o Paulinho foi induzido por questões pessoais dele, né? Compromissos, enfim, dele, enfim, coisas desse tipo. Foi isso, basicamente, quer dizer, o fato de que Paulinho sabia que eu não tinha dolo, não havia nada de doloso na minha atitude, não havia nada condenável na minha atitude. Ele acompanhou tudo o que eu fiz, todo o cuidado que eu tive em defendê-lo no momento em que os primeiros ataques, as primeiras sensações de desconfiança com relação à atitude doméstica, todo o conjunto de atitudes que vinham dali do reduto dele. Quer dizer, naquele momento eu fui um dos primeiros a me manifestar no sentido de peraí, vamos tomar cuidado com o Paulinho, vamos dar o benefício da dúvida e etc, coisas desse tipo, para ele sair com 4 pedras em cima de mim, do jeito que saiu. Aliás, não foi nem coisa dele, aquilo não era coisa dele, ele era soldado mandado naquela história toda. Enfim, uma bobagem, um episódio. Mas eu compreendo, do ponto de vista da humanidade, eu compreendo, eu sei, Paulinho, eu sei porque que ele teve que defender ali o seu reduto doméstico, enfim, contra o fogo da publicidade, o fogo do mundo, o fogo da notícia. Enfim, é compreensível até. Agora, eu também tinha que me defender, né? Aquela coisa do cunhado dele vir para o jornal, dizer isso, dizer aquilo, dizer que aquilo. Imagina, eu tinha sido da maior correção. Todos os meus colegas, quer dizer, no círculo íntimo, onde todas as coisas se passaram, todos sabem muito bem da correção, do cuidado que eu tive em preservar o Paulinho, em defendê-lo, e etc., daquilo tudo. Mas ele, enfim, ele estava comprometido ele se sentiu levado a desculpar, né, um ato falho da mulher dele, coisas desse tipo. Enfim, eu também compreendo. Aí teve que colocar toda a nossa amizade, nosso compromisso, enfim, nosso relacionamento em jogo. Ele preferiu, ele optou por isso. Muita gente há de dar razão a ele. Na época você sugeriu que ele te compusesse um samba que você devolveria. Brinquei no final levei para o plano da brincadeira, quer dizer, fiz aquele repto não é, ao gosto, aos moldes das velhas gerações dos sambistas. Vamos reeditar a briga do Wilson com Noel. Vamos falar disso, mande lá seu samba que eu mando de cá o meu, quer dizer, esse tipo de coisa. Até para amenizar um pouco a discussão, para tirar aquele cunho, né, pesado, rançoso que ficou, como se a gente tivesse diferenças pessoais, coisas desse tipo. Eu nunca tive, nem tenho. Eu continuo um grande admirador do Paulinho, serei sempre um grande admirador dele, enfim. Agora, essas coisas, na hora que chega no plano
das imagens, quer dizer, que você quer projetar, ou querem projetar de você, o que você tem que projetar dos outros, quer dizer, na hora que chega o confronto se estabeleceu, era irremediável, irreversível, aí eu tive que dizer o que eu achava e contar a verdade, né? Não pude me omitir, e enfim, aí, não quero, enfim. Gil, Paulinho é um grande, se você puder falar artista. Aqui rapidamente... Paulinho é um grande artista, eu também sou artista, enfim, deixa isso para lá. Rapidamente, se você pudesse falar 3 canções, porque nós estamos chegando no final. A Carla Camilo, para voltar ao livro, mas se você pudesse ser mais rápido, Sob a Lente do Amor, que foi uma tema... Pela Lente do Amor. Eu não tem comentada, né? Nós não fizemos comentários sobre ela, não. Eu fiz essa música pensando em quê? De óculos. Pensando olhando com a lente do amor. Olhando pela lente do amor. Quer dizer, poetar fácil. Vamos poetar, vamos jogar, delirar com as metáforas, delirar com as palavras. Por falar em metáforas, o Ivanildo Soares pergunta então, metáfora. Como foi essa daí demorou um tempo. Eu comecei a escrever, anotei coisas, aí 1 ano depois, quase, eu voltei a ela. Ali é uma... Essa está comentada aqui, tá? Com certeza. Posso ler? Se for rápido, porque nós Será? estamos bem no... Se você puder dar uma lidinha. Dá uma lidinha dá uma rápida. olhada. Diga aí a página. Diga lá. Escolhe uma frase. Diga lá. Onde é que está? Página. Vamos lá, rapaz. Pode perguntar outra. Vamos lá, Carlinho. Pode perguntar outra aí, mano. Então vai. Então, o Luiz Guedes pergunta, que é um publicitário da Bela Vista, pergunta Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa eu fiz encomenda mesmo. Essa eu fiz para o programa. O programa iria ser lançado, não é, inicialmente na TV Globo ou na TV Cultura. Não me lembro qual foi aqui. A que veiculou primeiro. Alguém sabe se foi primeiro? Durante muito tempo as duas. Globo, primeiro Globo, acho que depois foi Dori Caymmi, que era responsável pelo departamento de criação de trilhas e tal na Globo na ocasião. Foi lá na minha casa e disse assim: estou distribuindo, vamos fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, estou fazendo, a Emília, não sei quem vai escrever. Quem que você quer escrever? Eu gostaria que você fizesse adotasse alguém aí do sítio para fazer uma música. Disse assim, não posso fazer uma geral, assim, não, sobre o sítio todo? Uma que fosse assim um jingle do sítio? Então ele disse, pode, ainda não tem. Aí eu fiz o jingle do sítio inteiro. Quer dizer, ali é o sítio todo, né, retratado. E sobre metáfora, Gil, a página 249, talvez você pudesse escolher o último parágrafo. É mesmo? 249. É o último parágrafo vai ser rápido. 249. 249. A patrulha ideológica. Eu queria responder às cobranças que nos eram feitas à época de conteúdos mais dirigidamente políticos sociais e falar da independência do poeta. Do fato de a poesia e a arte em geral pertencerem ao mundo da indeterminação, da incerteza, da imprevisibilidade, da liberdade, do paradoxo. O poeta Haroldo de Campos se identificou com a canção que de fato é sobre e para todos nós. Eles, os concretistas, que foram atacados pelos conteudistas, e nós, os baianos, que abraçamos a causa deles. Para dar só um dos aspectos. Gil, nós estamos estourando, mas você tem alguma letra que você, no livro, quando viu, achou que ela particularmente cresceu, ou que ela... ou é a letra que você considera mais importante escrita fora da música? Sei lá, qual que eu gosto. Tem uma música aqui também inédita ainda, que eu gostei muito de vê-la. Quarto Mundo, pode ser. Quando está o Quarto Mundo? Eu queria pedir para a gente encerrar você lendo então o Quarto Mundo que é inédito. Tá Diga bom? A página. Opa! Não sou computador. Não. Vamos lá. 320. Página 320. 311, 300. É uma inédita. É inédita essa. De 1987. Eu bem que queria saber da magia contida no som tropical. Escassa ambição e excessiva euforia, mescladas na dose fatal. Transporte da vida para a morte, da morte para o esquecimento total. A lágrima de encontro ao riso, já sem paraíso ou juízo final. Quisera entender meu som tropical,
saber decifrar meu som tropical. Mistério de amor, meu som tropical. Viver e morrer, meu som tropical. A carne verde da luxúria estendida ao sol, assada a brasa dessa vida debaixo do sol, curtida a pele percutida, transmutada em som, cadência e decadência na batida do tantã. Meu som tropical lembra imagens da aprendizagem da desilusão, paisagem da cana depois da colheita, da fome após a refeição, o luxo transformado em lixo depois do capricho da satisfação, a calma da alma penada, da ânsia ancorada na resignação. Um primeiro mundo, depois um segundo depois um terceiro. Investe-se, vestem-se os índios, invertem-se os vértices. Mundo ligeiro, e o meu poliedro vai se lapidando, arredondando-se por inteiro. E o som tropical, tributando o mistério profundo do ser verdadeiro. Quiser entender meu som tropical, saber decifrar meu som tropical, mistério de amor, meu som tropical, viver e morrer, meu som tropical. Quiser entender meu som tropical, meu quarto mundo. Bem, com o quarto mundo inédito do Gilberto Gil, nós encerramos mais um Roda Viva. Agradeço muito a presença aqui dos nossos entrevistadores, a sua atenção e a sua participação. E eu lembro a você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.